Fala, meus amigos! Notícia: o crédito tem que ser dado, divulgado em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande do O Dia, do jornal O Dia do Rio de Janeiro, e já confirmada por este canal, tá? Mas o crédito é o Vene quem deu primeiro. Vene que é ótimo, né? Tudo que é Flamengo ele dá antes, ou enfim, ou se não é antes é ali, mas o Vene é ótimo. E aí eu confirmei a informação que não está contratado, tá? Mas o Kennedy tem, na verdade, o Flamengo tem um sinal verde para trazer o Kennedy, né? E como já tinha se acertado com o Kennedy, a tendência é que ele venha de fato por empréstimo para o Flamengo, chegue talvez ainda no mês de agosto, tá? Ao Flamengo. Antes eu tenho um recado para você baixar de graça o melhor aplicativo do mundo de futebol, OneFootball. O link tá aqui na descrição deste vídeo, tá? Com transmissões ao vivo do campeonato alemão que começou neste fim de semana, tá? E também da Bundesliga 2. O campeonato alemão você vai ver Lewandowski, o Haaland, o Matheus Cunha, entre outros vários jogadores, cracassos do Bayern de Munique, do RB Leipzig, que tem técnico novo, o Bayern de Munique também, né? O Julian Nagelsmann, o Borussia Dortmund, que tem bom time de futebol, Matheus Cunha, jogador do Hertha Berlim, que está no hype, está na seleção brasileira, foi convocado pelo Tite, e também vai assistir aos jogos da Bundesliga 2. Nesta sexta-feira, eu vi um jogaço, a vitória do São Paulo por 3-2 no Clássico de Hamburgo, sobre o Hamburgo, jogaço de bola. São Paulo é o meu time na Alemanha, venceu por 3-2. Você também vê os jogos da Bundesliga 2, nesse jogo, comentário do meu amigo Bruno Lohance, inclusive, tá, pessoal? Também vou pedir a você que entre aqui no site da Gastur Viagens para comprar o seu pacote para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Você vai falar com o seu operador, seu agente de viagem, pode ser por WhatsApp, pode ser por ligação, vai falar que você conheceu o canal, a Gastur pelo canal do Bernardo Ramos, e também você vai entrar aqui no site do professor de guitarra e violão, Átila Reis, marcando a sua aula virtual gratuita de qualquer lugar do mundo, e depois vocês vão se acertar para que faça o seu aprendizado com periodicidade, e aí o Átila vai te ensinar a tocar a guitarra, mesmo à distância, ele manda bem, beleza? Vamos lá falar sobre essa situação do Kennedy então, meu irmão, porque é o seguinte, é por empréstimo a história. O Flamengo não tem dinheiro para comprar o jogador, tá? Pelo que eu pude apurar, a negociação em definitivo, com opção de compra, ao final do empréstimo de um ano, é de 9 milhões e 300 mil euros, tá? Pouco mais de 60 milhões de reais na cotação de hoje. O jogador, então, seria cedido, o Flamengo não pagaria absolutamente nada pela cessão do empréstimo. O Flamengo pagaria o salário do jogador, que não é baixo, tá? Pagaria o salário, por princípio, aqui eu não falo o salário do jogador, o problema é da Receita Federal, do clube e do jogador. Eu não gostaria que o meu salário fosse falado para ninguém, então fica por isso mesmo, mas é um salário alto, o do Kennedy, tá? Como é que o Kennedy passou a interessar ao Flamengo? O Kennedy jogou bem no Granada, mas pela Liga Europa. O Granada fez uma boa campanha na Liga Europa. O Granada é um time pequeno da Espanha, fez uma boa Liga Europa, chegando às quartas de final, ficou em 9º lugar no Campeonato Espanhol, e na Liga Europa o Kennedy foi titular em todas as partidas que disputou. No Campeonato Espanhol, não, mas na Liga Europa, sim. O Granada, mas se ele foi tão bem, Bernardo, por que ele não vai ficar no Granada, então, já que o Chelsea podia emprestar? O Chelsea não quis, porque ele considera, nesse momento, estrategicamente, melhor emprestar o Kennedy a um clube que seja uma vitrine maior, tá? O Kennedy, na avaliação do Chelsea, não teria essa vitrine no Granada, porque, segundo o Chelsea, ele já rendeu o que rendeu e o Chelsea não teve proposta de compra. O Chelsea quer vender o Kennedy. E o Flamengo convenceu o Chelsea. Falou o seguinte, no Flamengo ele vai ter vitrine, né? E convenhamos, um valor de 10 milhões de euros, não chega a 10 milhões de euros, tá? 60 milhões de reais, é um valor factível, inclusive, para muito clube do futebol brasileiro, para alguns clubes do futebol brasileiro. Vai lembrar que o Red Bull Bragantino contratou o Praxedes pagando quase 40 milhões de reais. Né? O Flamengo contratou o Pedro por mais do que isso, inclusive. Então, é um valor factível. Então, o Flamengo chegou e falou, vem cá, se ele vai pro Flamengo, arrebenta no Flamengo, a chance de o Chelsea vender é maior do que emprestando ao Granada ou a um time do terceiro escalão, por exemplo, no futebol francês,
O Granada não está na primeira prateleira do futebol espanhol. Ou um time do, sei lá, da Championship, da segunda divisão da Inglaterra. O Kennedy, vai lembrar, já atuou em outros clubes do futebol inglês, inclusive. Então, pro Chelsea, estrategicamente, é melhor que ele vá pro Flamengo. O Flamengo hoje é considerado, pelo Chelsea, por exemplo, mas lógico que é um clube muito maior, uma vitrine também de exposição maior ao Kennedy do que é o Granada, outro clube pequeno de alguns dos grandes centros aí do futebol europeu. Tá? Então a situação é essa. Bom, Bernardo, como é que joga o Kennedy? Majoritariamente é um ponta direita, tá? É um jogador também que pode bater bola parada, pode bater principalmente escanteio, mas é um jogador de ponta direita. Então se você pensar assim, poxa, mas se for pegar o time do Flamengo, né, em que posição ele jogaria? É uma posição que hoje nem tanto, ainda é um pouco, mas assim, do Everton Ribeiro, mas é um jogador mais agudo, tá? É um jogador mais rápido, inclusive, mas não é só um jogador de drible, de velocidade, não. É um jogador técnico. É um bom jogador, é um excelente jogador. Eu acho que tem tudo para arrebentar no futebol brasileiro, tá? Então, assim, não tá fechado, mas o negócio se encaminha para que o Kennedy chegue no Flamengo já em agosto, tá? Já no mês de agosto. Lembrando que, se for para vir, tem que ser antes mesmo do término do mês. E a história é essa. Thiago Mendes, esquece, não vai ter mais. A gente já tinha dado aqui no canal, né? Faz uma semana que o Thiago Mendes não seria mais negociado com o Flamengo. Eu acho que para as necessidades do elenco, agora, opinião, para as necessidades do elenco, o Kennedy se encaixa melhor do que o Thiago Mendes. Tá? Com o que o Flamengo tem, com o que o Flamengo precisa de jogador. Andrés Pereira, a gente trouxe aqui um vídeo de análise, tá, no canal sobre Andrés Pereira. De fato, houve uma primeira conversa com o staff do jogador, que não é um jogador da posição do Thiago Mendes, inclusive, tampouco um jogador da posição do Kennedy. Não é conflitante, por exemplo, ter o Andrés Pereira no elenco e o Kennedy no elenco, tá? É que o Andrés Pereira é um jogador de meio campo um pouco mais ofensivo, não é um jogador de tanta velocidade quanto o Kennedy, de tanto drible quanto o Kennedy. É um meia mais ofensivo que joga predominantemente pelo lado esquerdo. Até falei aqui do posicionamento dele, eu fiz jogos dele no Campeonato Italiano, ele estava emprestado a Lazio, jogador que entrava ali no lugar do Luiz Alberto, por exemplo, que é um típico meia esquerda do time da Lazio, ou no lugar do Joaquim Correa, ele chegou a entrar no jogo contra o Milan, né? A vitória da Lazio sobre o Milan no San Siro, jogando até um pouco mais avançado. Não é jogador de começar, não é um Ilharão, por exemplo, não. Eu até comparei aqui no posicionamento mais semelhante, talvez, ao do Arrascaeta. Tá, pessoal? Então as situações são essa, situação de mercado, é essa para você começar o seu fim de semana com essa informação, trazida em primeira mão, repito aqui, pelo Deverei Casagrande e confirmada também com a apuração de alguns dados aqui no canal. Beleza? Saudações, bom final de semana a todos, até a próxima.